Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 15 horas pontualmente e você acompanha agora as principais notícias dessa tarde de quarta-feira. E olha só, o último boletim médico sobre o estado de saúde do presidente Lula informou que um dia após a cirurgia na cabeça, ele está lúcido, orientado e passou a noite bem. O presidente segue em repouso no hospital em São Paulo e não há orientação médica de afastamento das funções presidenciais. A equipe médica afirmou que o presidente Lula passou bem a noite e segue lúcido, orientado e conversando. O petista de 79 anos passou por uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma na cabeça, em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro. Segundo o boletim, Lula ainda continua em observação na UTI e evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências. Ele permanecerá com o dreno no local da cirurgia enquanto aguarda novos exames de rotina. Logo após a cirurgia, os médicos disseram que ele não ficará com nenhuma sequela e as funções neurológicas dele estão preservadas. Lula segue em repouso no hospital em São Paulo e, apesar da condição, não há orientação médica para afastamento das funções presidenciais. A legislação do país só prevê o afastamento do presidente em casos de impedimento, quando o vice assume a função. Com isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin não deve assumir o Palácio do Planalto. De acordo com a equipe médica, a previsão é a de que o presidente retorne a Brasília no começo da próxima semana. Por ordem médica, Lula está proibido de receber visitas de trabalho no hospital até ficar completamente recuperado. E lá em Brasília, os apoiadores de Lula torcem pela sua recuperação e desejam saúde ao presidente. Vamos ver. Em Brasília, apoiadores de Lula desejaram a recuperação do presidente, que passou por uma cirurgia de emergência. Nós estamos desejando saúde ao nosso presidente Lula. É claro que ele vai ter pequenas questões de saúde, mas o boletim médico nos informa que ele segue bem. A gente sabe que ele é um homem lúcido, ele é a maior liderança democrática que esse país já produziu e nós confiamos na recuperação dele. O presidente Lula foi internado às pressas no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele foi submetido na madrugada desta terça-feira a uma cirurgia para a drenagem de um coágulo na cabeça. Lula está em condição estável e não teve sequela alguma, informou sua equipe médica. E a médica da Marinha, que foi baleada dentro do Hospital Naval do Rio de Janeiro ontem, morreu após passar por uma cirurgia. Ela participava de um evento no local quando uma bala perdida atingiu a sua cabeça. A região é alvo constante de tiroteios. De acordo com a Polícia Militar, uma operação estava sendo realizada no Complexo do Lins, que fica a poucos metros do Hospital Naval Marcílio Dias. A operação era para prender bandidos envolvidos em roubos de carros. Os agentes teriam sido atacados pelos criminosos e reagiram. Gisele Mendes, de 55 anos, era superintendente de saúde no hospital e participava de um evento no auditório do local quando foi atingida na cabeça por uma bala perdida. O disparo acertou sua testa e a munição se alojou na sua nuca. Ela foi socorrida imediatamente e levada ao centro cirúrgico, mas infelizmente veio a falecer horas depois. O corpo de Gisele passou por necrópsia nesta quarta-feira no Instituto Médico Legal. Os peritos da Marinha estavam no local, mas não acompanharam a perícia e apenas tiveram acesso ao laudo. Gisele deixou o marido e 2 filhos, um de 31 anos e o mais novo, que completou 22 anos no dia do falecimento da mãe. E antes de encerrar, olha só essa história. Um grupo de pescadores foi surpreendido na Coreia do Sul, após um enorme tubarão pular para dentro do barco. E chegou até mesmo a atingir um deles. Vamos conferir. O grupo estava pescando tranquilamente, quando de repente um tubarão-maco, de cerca de 100 quilos, pula para dentro do barco e atinge um dos homens. O incidente foi registrado por um dos pescadores que estava filmando a pescaria. Nas imagens, é possível ver que o tubarão se debate dentro da embarcação e até morde um dos baldes de pesca. Depois de alguns minutos, os pescadores conseguiram devolver o tubarão ao mar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo o pescador que foi atingido, esse tipo de situação nunca tinha acontecido antes e até brincou que o peixe talvez estivesse desesperado para ser capturado.
E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia e você continua sendo bem informado daqui a pouquinho no Redação Hit com Kleber Werneck às 15h30. Até mais!